não é problema dele. É problema do CEO ou do diretor, que é o Fabinho Soldado. E a primeira pergunta do Luiz Fabiani, da Rádio Bandeirantes, e a segunda pergunta do Vigliotti, que é da Rádio Craque Neto. Você vê o abatimento dele. A gente conhece o Dorival Júnior. Você vê o abatimento dele. O que você pensa da coletiva? Tem os números dele aqui. Eu vou falar dos números dele aqui. São 6 vitórias, 4 empates e 4 derrotas do Corinthians. Que é pouco. Para um time como o Corinthians é muito pouco. E aí vai ser a cobrança. Qual a ideia e o que você pode entender dessa coletiva e das perguntas que foram feitas do Luiz Fabiano e do Vigliotti? Eu acho que qualquer treinador que o Corinthians contratar, isso não é só o caso do Dorival Júnior, vai sofrer muito pelo momento do Corinthians. Então, uma confusão política danada e o treinador fica nesse meio. E o treinador é o cara que é responsável ainda por trazer alguma informação para os atletas. É questionado até em relação... Se o cara tem que ficar no banco ou não, ele tem que saber isso, não é pô. questão dele, mas Desculpa. a gente percebe o desgaste realmente do Dorival, em função, claro, do jogo também, mais essa, né? Mas por tudo que ele está sendo sobrecarregado por essa confusão política que o clube vive, acaba sobrando para o treinador. Porque muitas vezes ele é muito indagado pelos atletas sobre a situação, o que está acontecendo, o que vai acontecer, de valores que tem para receber. Então é uma situação que realmente desgasta demais o treinador. Souza. Para mim, o Dorival tem uma certa culpa, o Dorival tem mexido demais no time, esse abatimento aí, o que ele fez nesse jogo aí, não existe você tirar um jogador igual o Memphis, de um jogo de um clássico. Ele pode estar mal como for. O único lance do primeiro tempo de perigo do Corinthians foi uma bola metida por ele. Então ele tem mexido muito, tirado o carrinho. Você acha muito pouco pelo aquilo que o Memphis tem para dar? Não, é pouquíssimo, mas você tirar um jogador que pode decidir para botar um menino da base, achando que o menino vai resolver, você acaba queimando aquilo que você tem. Eu concordo com ele, porque se ele falasse que tivesse que trocar o time todo, trocaria. Agora, você aproveitar o momento que está todo mundo falando para mudar o cara, tem culpa dele também aí também, porque é um time... Tempo ele teve para trabalhar. Mas ele chegou agora, mas teve um mês de folga. Ele teve jogo que poderia colocar os caras e ele não tirou. Então é prova que talvez ele queira um time mais jovem, mais rápido, um time com mais intensidade, que é o que todo mundo pede hoje. Agora, quando você tem esse jogador e você não contar com ele, quanto o Grêmio. Tinha 2 jogadores que estavam voltando de viagem, o que foi que ele fez? Tirou os 2. Quem eram os 2? Tirou 3, né? Carrilho. Carrilho, Memphis. E o Zé Martínez também. Zé Martínez. Deu férias. Deu férias pros caras. Então, o Dorival precisa achar esse time, porque, como o Vessone trouxe, o Corinthians com esses jogadores ano passado... Foi campeão paulista. E trouxe resultados. O time estava para não cair. Então, tem coisas que o treinador tem que manter. Não tem que ficar mudando toda hora. Eu acho que é muito pouco isso. Mas se os outros tivessem isso também... E ele é o cara da bola parada também. É. Tem outro. Tem o Garro. Godoy, o que você pensa da entrevista do Dorival Júnior? O que você analisa ela? Perder para o São Paulo não é um fator negativo, pesado e tão surpreendente. Obrigado. Surpresa foi ter vencido o Ceará naquelas circunstâncias. E nesse jogo, a ausência do Memphis no banco de reserva, ele não é obrigado a ficar no banco, ninguém é obrigado a ficar no banco, mas ninguém sabe o que aconteceu na hora de comunicar que ele seria substituído. Qual foi o diálogo? O que aconteceu? Qual foi a reação do Memphis? Talvez por isso que ele não tenha voltado para o banco de reserva. Ou alguém vai falar isso um pouco mais tarde, né? Daqui a pouco a gente fica sabendo. Então, ou se o Dorival Júnior saiu, ou se ele sair, né? Tá. Aí alguém fala pra gente, ó, aconteceu isso. Por que ele não porque foi? agora ninguém tá falando. Agora, nós vimos que E que sai discussão também, né, meu? Tem que... Pô, você tá louco? Eu não... Tá me tirando por quê? O que eu fiz de errado? Não, como que o GG já não fez isso? Lógico que já, pô. Se ele, Memphis, questionou o tipo de treinamento que era praticado, que era dado pela comissão técnica anterior... E que caiu... Ele não iria questionar por estar sendo substituído no intervalo? Então, aí, E foi a primeira vez que fizeram isso com ele. Aí pode estar a explicação por ele não ter voltado a assistir o jogo no banco de reserva. Outra coisa, times de futebol já conquistaram em torneios importantes, vitórias importantes, participações importantes com a qualidade que tem o Corinthians, mas tem que estar unido. O ambiente tem que estar harmonioso. Mas não tá. Sabe por que não tá? Eu não sabia disso. Quando ele foi contratado, nós achávamos que ele ganhava 3 milhas, não era? Foi o que saiu. Foi o que saiu. Aqui, ó. Tem 28 participações. Se ele fizer mais 2, 1,5 milhão para ele. Aí você se coloca lá no ambiente.
de trabalho. O que mais tem em ambiente de trabalho é dor de cotovelo, inveja. É mentira minha? Sim, A gente sabe disso, cara. Principalmente No futebol. Pior ainda foi a premiação do Paulista. E aí vem a premiação do Paulista. Cara, mas ele vai dar mais 2 passes, ele vai ganhar 1,5 milhão, mas eu não ganho isso num ano. Para fazer aquilo que ele Para fazer aquilo que ele é pago, o ambiente fica uma caca. Que, por sinal, aqueles que não têm um ambiente bom onde trabalha, cumprimentar, falar bom dia, falar boa tarde, ter respeito, sabe? É isso que a gente tem que ter. Tem um monte de gente aqui que eu não tenho amizade, mas eu tenho educação. E eu aprendi isso, velho. Mas hoje eu tenho, cumprimento todo mundo, vem aqui. Eu aprendi, achava que não precisava. Né? Às vezes tinha vergonha. Não, tem gente que passa nariz empinado. Que isso, tá louca? Tá trabalhando no meio. Aí você tem aqui. Aí pega o alemão lá. Aí pega o roupeiro. Aí é mentira minha no meio do futebol? A gente sabe disso, irmão. Pô, para com isso, cara. A gente sabe disso, velho. Quando não começa a andar, o jogador de futebol empurra tudo pra ele. E quem mais empurra, quem não joga. É, exatamente. Quem nem fica no banco. E que ninguém joga. Aí aquela... É mentira? É verdade. É verdade isso. Pô, olha lá, 1,5 milhão. Olha lá, não veio treinar. Olha lá, foi substituído. Ih, foi substituído, olha lá o pau. Olha os caras brigando. E não tá nem aí com o Corinthians. E não tá aí. Aí quem que fica aí na balança? Dorival Júnior e Memphis. Quem que tem a balança mais forte? Memphis, porque todo mundo deve pra ele. E é mentira minha? Ou vocês pensam diferente? Não. Quem tem a balança mais forte é ele. Quem que deve? Quem que tem que chegar pra ele e falar assim, ó, ai, Memphis, desculpa, não sei o que, a gente não tem dinheiro, mas vocês têm que me pagar. Aí o treinador chega e fala assim, ó, pô, eu tenho que tirar esse cara porque esse cara tecnicamente não tá jogando bem. Mas aonde vai a balança daí? Aí eu boto o Guinegão, o menino. E aí entra... Não é muito louco isso? Eu só penso com relação ao que a diretoria está pensando, porque o Memphis realmente está fora das condições dessa diretoria que assumiu. Tá fazendo um corpo mole, Veloso. Ele tomou o 3º cartão amarelo. Sim, ele não tá andando, cara. treino. Aquele que você viu, o Memphis que a gente viu, é o Memphis que tá jogando. É esse Memphis aqui? Você acha que ele está demonstrando essa insatisfação e o Carrilho também, por quê? Por quê? Souza, o que você pensa disso? E também Godoy. Ô, craque, eu tô com você na sua fala no começo. Eu acho que o problema todo, quem criou esse problema todo pro Corinthians não foi o Memphis só. Quando vai contratar um jogador como esse, você precisa entender de vestiário, você precisa entender se as coisas não correrem bem o que vai acontecer, e é o que está acontecendo hoje. O que o Memphis fez com o Biliano? Não, tudo... Então eu vou lembrar tirou vocês, tá? E a coisa que depois eu lembra quando eles tiraram o Memphis? O que você falou aqui? Ah, foram pedir desculpa para ele do lado do campo. O que você falou aqui sentado? Exatamente. Não dá para ter O que você falou? para Peraí, eu jogador. tenho que dar satisfação porque eu tirei o cara. No Paulista. Tá, aí foi uma confusão. O cara foi e abraçou ele, não foi? Foi na hora. Aí quem que derrubou o Emiliano Dias e o Ramon Dias na entrevista? Ó, que aqui a gente não tem esquema tático, a gente O não time tem... não evolui, trabalha, mas Você não falou, evolui. você não falou isso? Trabalho não evolui, não sei o quê, mandaram o cara embora. Aí agora, e aí o Godoy foi perfeito, bom, mas por que você tá me tirando, irmão? Lá dentro do vestiário. O que eu fiz de errado? Qual que é a ideia? Qual que é o... mas como é que eu tiro o Memphis e boto o Guinegão, ou boto qualquer outro e fico com o Romero? Mas peraí, mas por que você tá me tirando? Qual é a parada? Mas aí o que o Dorival falou? Que ele viu que tecnicamente ele não estava desempenhando. Mas é o certo isso? Não é Souza, o certo. Craque, mas não é? mas quem deu esse poder para ele todo? Essa é a palavra, essa é a questão. Quem deu esse poder? Quando ele pediu 4,7 milhões para ser campeão do Campeonato Paulista. Quem deu para ele? O Fabinho Soldado, 1,5 que fez o contrato. milhão a cada 15 assistências. Olha aqui, isso. ó. Então, se você dá tudo que o cara quer, o cara se sente no direito de ser poderoso. Do Godoy. Aí nós entramos no capítulo seguinte, que é a indústria da indenização. Até que ponto vale a pena para o Dorival Júnior ficar trabalhando dentro desse ambiente, com essas confusões? A Marília falou que ele tem multa de 26 milhões, é isso, ontem? Tá, vai chegar no momento... A Marília Ruiz falou. Vai chegar no momento que No vai... apito final, 26 milhões. Absurdo. Vai Mas chegar... vai esperar o quê? Era o Augusto ainda? Contratou ele? Foi. Sim. Então... Vai chegar um momento que vale a pena para ele, como já aconteceu recentemente, ser demitido. E para que ele vai ficar se desgastando, se expondo ao ridículo
nesse ambiente, ou com a campanha que estiver fazendo o Corinthians, uma campanha negativa dentro do grupo de rebaixamento. Então, mas aí, eu, conhecendo o Dorival Júnior, que eu conheço, o Dorival Júnior tem que chegar e vai falar o seguinte, meu, aqui é assim. E ele está tentando fazer isso. Até porque o treino de sexta foi ruim, né, Dorival? Foi um treino ruim. E que a gente sabe, pô. Agora, se o treino de sexta é ruim e os jogadores continuam, e aí vem... Como que você vê que o jogo foi ruim? Quando o treinador, num clássico como esse, faz 3 substituições... No intervalo. No intervalo, tira o lateral direito que errou, você tira o melhor jogador do time, certo? O que mais ganha, e você tirou o José Martínez. José Martínez. E colocou o Ranieri, que já tinha 2 cartões amarelos. Então, esse encaixe não funciona, ou não está funcionando. Então, quem que tem que tomar atitude? É o presidente? Não. Quem que tem que tomar atitude? O fisioterapeuta? Não. É o treinador. Meu irmão, é o quê? Você quer jogar, truta? Não quer? Qual o problema que você tem? É o dinheiro? É o salário? É o Memphis? Pô, você é craque, você não quer? Ô, Fabinho, chega aí. Ele não quer jogar, resolve o problema dele, irmão. Eu não conto com ele mais. Ou eu conto com você, Memphis. Ou, se não chegar nessa situação, vai continuar do mesmo jeito, Veloso. Ou não? O que vocês pensam, vocês três? Eu já disse aqui que o Corinthians tem que resolver essa questão rapidamente. Ou tem condição de arcar com o compromisso com o atleta, ou resolve, libera o jogador, fala com os empresários, faz uma reunião, que a diretoria passada fez um acordo que é impossível de se manter com essa e tem que resolver a condição. Porque aí é o Memphis insatisfeito, o treinador insatisfeito, o torcedor insatisfeito, aí sabe quem e o negócio não funciona. E vai sobrar sempre o treinador. Sabe quem fica insatisfeito? O Félix Torres, que errou cacete nele. O Kaká, que errou cacete nele. O Matheus Bidu, que infelizmente... O Ronaldo trouxe o Matheus Bidu do Cruzeiro. Aí o Ronaldo quer fazer a SAF pro Cruzeiro, com o André Sanches. Como eles amam. Não, ele fez o Cruzeiro, trouxe o Matheus Bidu do Cruzeiro e agora ele quer comprar na oportunidade, né? Do que o Corinthians passa, aí vem os aproveitadores, né? Sabe tudo o que acontece, sabe para quem deve. Aí ele quer comprar o Corinthians. Nossa, que legal, como ele ama o Corinthians, o Ronaldo Fenômeno. E aí, meu irmão, quem que decide essa parada toda? Quem que tem que... O Fabinho Soldado. Exatamente. Ou não é? Exatamente. É você, irmão. Essa questão é com ele agora. Ou você toma a dianteira, ou você vai mandar o Dorival Júnior embora. Que me parece que talvez seja isso, né? Craque, Souza. olha só, um clube sério, um cara que dirige um clube sério, jamais daria, com a situação que o Corinthians está vivendo hoje, 26 milhões de multa a um treinador. A gente já está achando um absurdo o cara pagar 12 milhões por ano. Um clube sério, um clube bem dirigido, com pessoas capacitadas. Porque o Dorival pediu, eu li que o Dorival pediu 4 jogadores ao Fabinho. Ó, o Thiago Salazar tá falando que a multa é 3 salários. O que seria, não sei, 5 milhões, 6 milhões. 6 milhões. A Marília falou 26. Eu não sei. Também. Eu não Em sei. cima, Eu tô dando a informação do que a Marília falou hoje pra nós, não foi? É um absurdo. Se for isso, é um 6 absurdo. milhões, é? Ou a gente confundiu com o do Memphis? Não, ela falou do Dorival. Agora, é só o Dorival ou é a comissão toda? É, não sei, não sei. técnica 26 toda? É um de qualquer absurdo, isso é um forma. absurdo. Porque se você pede 4 jogadores, um clube sério fala assim, olha, Dorival, a gente não pode pagar isso agora. Com esse valor aqui, a Sabe, gente mas vai por que o trazer, Dorival que tem que sair, né? trazer 4 É jogadores. muito louco isso? Então, mas não é ele tem que sair, é ele chegar numa condição que ele chegar numa condição que não. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo pra vocês mais um cortezinho do vídeo do programa Os Donos da Bola, apresentado pelo Craque Neto na TV Bandeirante. Craque Neto acabou aí criticando o elenco do Corinthians, detonando essa falta de vontade dos atletas, com má vontade aí com Dorival Júnior. Mas antes de falar desse assunto, vamos repercutir a possível saída de Rodrigo Garro. Após a derrota para o São Paulo de 2-0, onde deixou todo mundo incomodado, né? A diretoria do Corinthians, os jogadores. O Garro na entrevista disse que não garante a sua permanência no Corinthians. Isso aí acabou ligando um sinal de alerta, porque quando o jogador
vem a público e não garante a permanência, preocupa. Isso significa que se receber uma proposta, o Galo vai deixar o Corinthians. No início do ano, o Galo teve uma proposta aí do Zenit. E agora, quem está interessado no Galo é o Racing e o River. Ambos os times são da Argentina. A multa rescisória do Galo, ela gira em torno aí de 300 milhões de reais para o mercado nacional e para o mercado internacional 100 milhões de euros. 100 milhões de euros corresponde aí aproximadamente 600 milhões de reais. É muito dinheiro mesmo, principalmente para o mercado sul-americano, né, que é o Racing e o River faz parte do mercado sul-americano. Então acredito eu que eles não têm condições de pagar essa multa rescisória. O River Plate acabou sinalizando uma proposta aí de 100 milhões de reais para ter o atleta. O Galo está, infelizmente, né, o Galo está um pouco insatisfeito do Corinthians, não é da agora, já faz algum tempo. Por quê? O Galo, aquela história de ter pedido a camisa 10 para o Memphis Depay, não deixou o Galo confortável. Na época, o Galo, mesmo em entrevista, disse, incomodou, né, que foi contratado, né, e a camisa 10 foi deixado para ele, mas ele respeitava a decisão da diretoria. Se a diretoria queria assim, ele ia respeitar porque ele é um profissional. O jogador argentino é sempre muito profissional, mas ele deixou claro publicamente que não gostou daquela situação do Memphis ter ficado com a camisa 10. Isso aí, a partir desse momento, acabou aí, incomodando muitas pessoas no Corinthians, né? O próprio jogador do Corinthians, alguns não concordaram com a troca da camisa do Galo para o Memphis, e do Memphis para o Galo, e o Galo já disse inúmeras vezes que ele entende que poderia ganhar menos no Corinthians, e ganhar mais no Corinthians. Por quê? Ele chegou no Corinthians ganhando em torno de 300 mil reais. Hoje o salário dele, o Corinthians reajustou, em torno aí de 800 mil reais. Mas o seu reserva, que era Igor Coronado, que acabou deixando o Corinthians, ganhava em torno aí de 2 milhões de reais. Então o reserva ganhando mais que o titular, o Galo entende que pode ganhar bem mais. Por isso que ele ficou insatisfeito de ter perdido a camisa 10 e por estar ganhando esse dinheiro. Lembrando que o Galo, ele está recuperado de uma lesão no joelho, né? Lembrando que esse ano, praticamente, o Rodrigo Galo não conseguiu jogar no Corinthians. Por quê? Porque ele está com a lesão praticamente crônica no joelho, onde foi até a Espanha se tratou, fez um tratamento inovador na Espanha, depois voltou ao Corinthians e ficou durante algum tempo jogando na dificuldade, tomando infiltração para jogar contra o Santos, contra o Palmeiras, na final do Paulistão. Ele tomou um anestésico para tirar a dor para jogar contra o Palmeiras, mas de lá para cá o Galo ficou se tratando, se cuidando, e agora está recuperado, está pronto, está jogando. Mas o Corinthians tem vários problemas, porque até hoje o Dorival Júnior não conseguiu escalar aí, né, o Memphis Depay e Yuri Alberto e Rodrigo Galo junto. Então dificultou muito o trabalho do treinador. O Dorival Júnior, infelizmente, é o pior trabalho dele nos últimos 5 anos. Passou pelo Flamengo, fez um trabalho espetacular, né? Passou pelo São Paulo, fez um trabalho espetacular, campeão no São Paulo e no Flamengo. No Corinthians ele não consegue desenvolver um trabalho. Então o Dorival, agora o próximo jogo, vai enfrentar o Cruzeiro, o líder do campeonato, um jogo dificílimo, quarta-feira, na Neoquímica Arena. Depois o Corinthians tem aí o Botafogo no sábado, pelo Brasileirão, né? Botafogo, um time dificílimo, um time qualificado. Na sequência o Corinthians já vai mudar a chavinha, vai jogar a Copa do Brasil pelas oitavas de finais contra o Palmeiras. Então, derby é sempre muito difícil e essa sequência do Corinthians pode acabar derrubando o técnico Dorival Júnior, porque o Corinthians estuda aí a possibilidade, a diretoria estuda a possibilidade de demitir Dorival Júnior, porque o Dorival não consegue implantar uma qualidade no time, não consegue implantar um sistema tático. O Corinthians
não tem dado liga, o Corinthians não tem tido evolução, o Corinthians com o Dorival Júnior não dá sinais de melhoria, é um time que não dá sinais de crescimento, né? Então a frustração da diretoria, a decepção da diretoria com o Dorival Júnior é muito grande. Então o aproveitamento do Dorival no Corinthians é muito ruim, é em torno de 28%. Dorival tem 7 jogos no Corinthians, 1 vitória, 3 empates e 3 derrotas. Nesses 7 jogos, o Corinthians marcou 3 gols e sofreu 6. Então, um aproveitamento muito ruim que a diretoria do Corinthians avalia a troca de treinador. Até porque o Vojvoda, que ficou mais de 4 anos no Fortaleza, está desempregado, está no mercado. Infelizmente, Dorival não tem conseguido performar. A multa para mandar o Dorival Júnior embora é uma multa de 3 salários mínimos. Dorival, com a comissão, ganha em torno aí de 2 milhões. Então o Corinthians teria que desembolsar em torno aí de 6 milhões de reais para mandar o Dorival embora. E agora o Dorival acabou tendo um problema com o Memphis, com o holandês Memphis Depay, contra o São Paulo. Porque o Corinthians estava tomando 2-0, Dorival no intervalo do primeiro tempo para o segundo tempo, tirou o Memphis fez biquinho, o Memphis fez birrinha, o Memphis ficou insatisfeito, e aí você sabe, né? Jogador derruba treinador. Palavra do craque Neto, que teve uma carreira de mais de 20 anos no futebol. Falou que quando o jogador não quer, o jogador derruba o treinador. Hoje o Corinthians não está jogando nada. O Memphis não está jogando nada. Parece que está de má vontade. O Carrídio, que é um craque, arrebentava com o Ramon Dias. Hoje não tem jogado nada. José Martino não tem jogado nada. O Dorival Júnior acabou colocando o Fabrício Angileri no banco. O Fabrício Angileri chegou muito bem, arrebentando o Campeonato Paulista. Acabou anulando o Estevão do Palmeiras nos 2 jogos. Então o Dorival, me parece, é uma opinião minha, que ele perdeu a mão do grupo. O grupo não olha com o Dorival, não olha para o Dorival como um líder. Os jogadores parece que não entendem mais assim. Então o craque Neto acabou aí criticando o trabalho do Dorival Júnior, porque deixar Fabrício Angileri no banco para colocar Matheus Bidu na lateral, isso não pode acontecer. Craque Neto detonou o Dorival porque tirou o Memphis Depay, dizendo que não tiraria, deixava o Memphis Depay no segundo tempo, até porque no primeiro tempo ele acabou colocando o Romero na cara do gol. Romero que perdeu o gol, que o Romero tecnicamente é muito fraco. Se deixasse o Memphis Depay, a torcida ia cobrar ele no jogo, a torcida ia criticar, a torcida ia vaiar. Então o jogador que ganha praticamente 6 milhões de Corinthians tem que estar em campo nesses jogos grandes. Jogador igual o Memphis tem que chamar a responsabilidade. Então por isso que o craque Neto acabou detonando a postura do Dorival Júnior, e se perder para o Cruzeiro, está praticamente com o pé fora do Corinthians. E muita gente vai dizer, olha, quando o Memphis Depay deu entrevista falando que estava errado o esquematado do Corinthians, Ramon Dias caiu. E agora, com essa treta que ele teve com o Memphis Depay, com o Ramon teve com o Memphis Depay, com o Dorival teve com o Memphis Depay, o Memphis pode derrubar o Dorival. Mas a diretoria do Corinthians garante que se o Dorival sair, não tem nada a ver com o Memphis. Até porque se o Memphis fosse treinador, ele também cairia. É porque a diretoria entende que o trabalho do Dorival é muito ruim. É um trabalho que você não vê perspectiva de melhora. Dorival já fez 7 jogos no Corinthians. Você não vê um jogo que o Corinthians tem uma jogada ensaiada, um sistema tático definido. O Corinthians hoje é uma bagunça. Então, infelizmente, Dorival, se perder para o Cruzeiro, perder para o Botafogo, eu acho que não chega nem jogar o jogo contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Jogo importantíssimo. O Corinthians é um clube endividado. Se o Corinthians conseguir passar para o Palmeiras, o Corinthians vai receber 4 milhões e 700. O Corinthians precisa de dinheiro, né? E vai chegar às quartas de final da Copa do Brasil. Então, Dorival está sofrendo uma grande pressão, e a diretoria do Corinthians também estuda sentar com o Memphis para ver o que é melhor para o Memphis e para o Corinthians. Porque hoje o custo-benefício do Memphis é muito ruim para o Corinthians. Então, a diretoria, na pessoa do Osmar Estado e seus diretores, juntamente com o Fabinho Soldado, estuda aí a possibilidade
de Dorival sair e até o Memphis Depay sair. Quem contratou o Memphis Depay foi a diretoria do Augusto Melo, que hoje está afastado do clube. Pelo menos até dia 9 de agosto, onde acontece a Assembleia Geral dos Sócios, para ratificar o impeachment de Augusto Melo ou para reconduzir o cargo. E essa nova diretoria não é amante do futebol do Memphis. Então, por isso, o Memphis não tem respaldo com essa nova diretoria. E se o Memphis sair, para mim, não será surpresa. E nesse momento, a minha opinião, eu acho que o Memphis sair do Corinthians seria muito melhor para o Sport Clube Corinthians. Porque o Memphis entrega muito pouco por tudo que ele ganha. O Corinthians fez um contrato péssimo, não é culpa do Memphis, mas ele também não está fazendo por merecer, porque não está jogando nada. Não está conseguindo performar, não está conseguindo ajudar o clube. Então, para mim, se o Corinthians fizesse uma rescisão amigável com o Memphis saísse, o Corinthians iria contratar um outro jogador mais barato e que entregue um pouco mais por Corinthians, porque o Memphis tem muito tempo que não entrega nada, não tem jogado nada nos clássicos, nunca marcou um gol no clássico, então o Memphis está devendo muito ao Corinthians por tudo que ele ganha, que é uma nota, sabe, o futebol hoje ele está muito inflacionado e Memphis só ganha menos que o Neymar aqui no Brasil. Eu acho que nenhum clube brasileiro tem condições de pagar o Memphis Depay. O Santos paga 1,5 milhão de salário para o Neymar, mas os patrocínios pagam a porcentagem. E a Sport da Sorte paga 20% para 30% só de tudo que o Memphis ganha. Então, sobra o resto pro Corinthians. E o Corinthians hoje, um clube que deve 2,5 bilhões, não tem condições de ter um atleta no elenco como o Memphis. Até porque a premiação do Campeonato Paulista foi de 5 milhões de reais que a Federação Paulista pagou. Só o Memphis Depay vai levar 4 milhões e 700 livre de imposto. E o Memphis já queria receber esse dinheiro faz tempo, porque através dos seus advogados, ele notificou o Corinthians para receber dinheiro. Porém, o Corinthians disse o seguinte: só vai pagar o Memphis quando pagar todos os atletas. Isso aí eu acho que o Corinthians está certo, porque não pode pagar um jogador e ficar outro sem receber, senão os outros não vai conseguir performar. E aí, Fiel, o que vocês acham? Craque Neto tem razão de criticar a postura do Memphis Depay, de criticar aí a substituição do Memphis pelo Dorival Júnior? Qual que é a opinião de vocês? Use espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixa o like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar nosso vídeo para toda a nação. E deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Detalhe, não se esqueça de ativar o sininho de notificação. Por quê? Todo dia eu gravo conteúdo trazendo as últimas informações do Corinthians de forma exclusiva e vocês receberão tudo de primeira mão. E aí, gente? O que vocês acharam? Memphis fica, Memphis sai, Dorival fica, Dorival sai ou sai os dois? Deixe o seu comentário aqui no vídeo. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.